Nossa primeira exortação do ano. Desejo a vocês todos um santo e abençoado ano de 2025, ano jubilar, um ano de graças especiais para nós, ano do perdão, ano da misericórdia, um ano de mais proximidade com o nosso Senhor, na consciência de que estamos caminhando, somos peregrinos nesse mundo. O sentido principal do ano jubilar, além da misericórdia, do perdão, é esse sentido de peregrinação. Somos peregrinos, não temos aqui morada certa. A liturgia hoje nos coloca 3 pontos principais. O primeiro diz respeito ao começo do ano, realmente. E por que a igreja coloca hoje como preceito a missa, como dia de preceito, com a obrigatoriedade da missa e de guardar o dia como um dia santo? Exatamente porque é o começo de um ano, mesmo sendo um ano civil, a igreja mostra que devemos consagrar toda a nossa vida. Deus é eterno, para Deus não existe o tempo, está fora do tempo. Para Deus tudo é um presente, e um presente eterno. Nós pensamos no passado, lembramos das coisas do passado, pensamos no futuro, o que vamos fazer, o que vai acontecer. Somos muito curiosos com relação ao futuro. Para Deus não, para Deus tudo é presente. Tudo é presente. Para Deus tudo é agora. O que aconteceu no passado, para nós, para Deus é agora. O que vai acontecer amanhã, daqui a 10 anos, para Deus já é presente. Porque Deus não tem tempo, o tempo é para nós. Mas Deus, sendo eterno, Ele entra no tempo. Ele entra no tempo com o seu Filho. Então, Filho eterno com o Pai e o Espírito Santo, Ele entra no tempo como homem e nasce de Nossa Senhora no tempo. E quando Deus entra no tempo como homem, Deus assim está santificando o tempo. Porque Deus santifica todas as realidades humanas. E a primeira realidade que Ele quer santificar é o tempo. E o tempo para quê? Para que nós usemos dele como um meio de crescimento, de santificação, oferecendo a Ele, a Deus, tudo o que nós somos e fazemos. Daí a importância do tempo para nós como um dom de Deus. E o tempo existe não em razão de si mesmo, mas em razão da eternidade. Então eu vou usar o tempo em razão da vida eterna, em razão de algo muito maior que está no fim do tempo para nós, que é a eternidade. Daí a responsabilidade que nós temos com o uso do nosso tempo. E como é que nós estamos usando? É importante eu ter um cuidado, né? São Bento falava, né? É tudo em vista da eternidade, né? E Jesus nos diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro no tempo e depois perder a eternidade. Então a importância de eu, no primeiro dia do ano, eu me propor a usar melhor do meu tempo. Como eu tenho usado até hoje? Qual de nós aqui já não disse para o outro, eu estou sem tempo? Todo mundo diz isso, né? Estou sem tempo. Se alguém disser assim, não, eu nunca disse isso, depois me corra lá na sacristia, me dê um abraço, porque eu vou dar os parabéns. Porque todo mundo diz, eu não tenho tempo. Não fiz porque não tive tempo. E a gente vai usando mal o tempo e vai procrastinando as coisas, dizendo que não temos tempo. Então a primeira coisa é fazer um exame e perguntar como tenho usado o meu tempo. E hoje existe um risco muito grande de nós perdermos tempo. Ou pela preguiça, e a preguiça ela nos leva a essa perda de tempo. A pessoa prefere ficar parada, não quer fazer nada, não quer agir. Então a preguiça é um pecado capital que gera outros pecados. A gente fala pouco disso, mas e é uma coisa muito comum, mais do que a gente imagina, porque às vezes nós somos preguiçosos em certos momentos e nem percebemos. Então temos que ter esse cuidado com a preguiça. Depois, uma causa, outra é a perda do tempo com futilidades.
Daí eu chamo a atenção para a questão do uso das redes sociais. São importantes? São, porque aí se estabelece o relacionamento com as pessoas, conhecimento mútuo, etc. Porém, preciso tomar cuidado para não nos deixarmos escravizar pelas redes sociais, porque a gente perde muito tempo. Quanto tempo se perde? É uma coisa, é outra, é outra, é outra. Quando vejo, já se passaram horas. Há pessoas que ficam até de madrugada, 2 horas da manhã. Vai dormir que horas? 2 horas, 3 horas. Meu Deus, você fazendo o quê? Fico no celular e tal. Ainda leva o celular para a cama. Antigamente levava o bichinho de pelúcia, né? Então abraçava o travesseiro. Hoje é o celular que fica ali. Ainda põe como despertador, para quando chegar a hora, quando acordar, eu vou pegá-lo ali e tal. Põe bem longe, né? Porque precisa tomar esse cuidado, porque a gente perde muito tempo com isso. É importante, sim, ele utiliza, pode nos ajudar em muitas coisas, sim, mas não podemos nos deixar escravizar, senão nós perdemos tempo. E o tempo não é nosso, o tempo foi dado a nós para administrarmos, mas ele é em função da eternidade. Então, se vamos utilizar do tempo, usemos em função de um crescimento para a nossa vida espiritual, moral, intelectual, em vista da eternidade. Então, o primeiro dia do ano é para isso. Deve ser santificado hoje, em vista da nossa utilização do tempo para a eternidade. E o que é que eu vou fazer durante esse ano? O que é que eu preciso mudar? Em que eu preciso melhorar? Enfim, em busca de algo muito maior do que ficar perdendo tempo ali, conversando e coisas fúteis sem necessidade. Não quer dizer que a gente não tem momentos de relaxamento, de descanso. Tudo bem, ótimo, mas na medida certa, nunca é além daquilo que é necessário para nós. Então esse é o primeiro ponto que a igreja nos coloca na liturgia desse primeiro dia do ano. O segundo diz respeito a esse evangelho que nós acabamos de ouvir, é o evangelho da circuncisão de Jesus. Como era a lei do Antigo Testamento, desde Abraão, todo menino aos 8 dias deveria ser circuncidado e dado a ele um nome. Jesus foi circuncidado aos 8 dias, derrama aí as primeiras gotas de sangue. Os intérpretes da liturgia dizem, ele derrama as primeiras gotas de sangue pela manhã, para que depois, aos 33 anos, derrame todo o seu sangue à tarde, exatamente para a salvação do gênero humano. É claro que Jesus Cristo poderia nos salvar apenas com o ato da sua vontade, mas ele quis derramar o seu sangue. E já começa aí, derramando sangue, quando ele é circuncidado, suas primeiras gotas, e aí recebe o nome de Jesus, que é o Salvador. Então nós temos que agradecer a nosso Senhor, que entrando no tempo, ele já mostra para que ele veio, para salvar a humanidade. E toda a sua vida foi de entrega ao Pai e também a nós, para nos resgatar dos nossos pecados. Isso deve nos levar a uma gratidão muito grande a nosso Senhor e a fazer sempre uma ligação do presépio com a cruz, do presépio com a paixão, morte e depois ressurreição de nosso Senhor. E se Cristo, já no limiar da sua infância, ele derrama o seu sangue, ele quer nos mostrar que nós, durante toda a nossa vida, devemos ter um espírito de sacrifício sempre. O nosso sacrifício, ele deve ser unido ao sacrifício de Cristo, em vista da nossa santificação e da santificação dos outros. Portanto, a vida do homem é vida de sacrifício. Nós fugimos do sacrifício, corremos da cruz, corremos da dor, mas é o sacrifício, o espírito de sacrifício, que não é apenas o sacrifício como tal, porque quem faz sacrifícios e reclama não tem espírito de sacrifício. Então ter o espírito de sacrifício e oferecer a nosso Senhor todas as dificuldades, todas as contrariedades, todos os sofrimentos, tudo aquilo que nos incomoda, oferecemos a nosso Senhor por amor a Ele. Isso é que é espírito de sacrifício.
Então o espírito de sacrifício diz respeito à própria vida interior. Vida interior. Então não vou ficar reclamando de nada, vou oferecer a nosso Senhor aquela dificuldade. Isso deve ser uma constante em nós. Isso sobretudo no relacionamento com as pessoas. Porque nós muitas vezes somos maltratados, somos xingados, somos excluídos, rejeitados, muitas vezes sofremos injustiças. Então nós temos que aprender a oferecer isto ao nosso Senhor por amor a Deus. Oferecer, simplesmente isso. Mesmo que se alguém maltrata, se alguém pisa em mim, eu vou oferecer. Posso reivindicar a justiça com relação a isso, sim, é o direito meu. Mas aquele incômodo, aquela dor de estar passando aquele momento, eu tenho que aprender a oferecer. Os homens bons são formados desse espírito de sacrifício, de saber suportar a dor sem abaixar a cabeça e com firmeza e ir em frente. Os grandes mártires, os grandes homens da Idade Média, os cruzados, por exemplo, e a igreja foi forjando pessoas, aqui digo homens no sentido geral, quer dizer, homens e mulheres, a igreja foi forjando as pessoas todas nesse espírito de firmeza, de não ter medo, de ir em frente, mas isso só é possível quando a pessoa tem espírito de sacrifício. Para nós, nada é difícil. Com Deus, tudo é possível. Eu quero fazer o bem e vou fazer, com a graça de Deus. Mesmo que tenha que apanhar no rosto. Não tem problema. Não tem problema algum apanhar no rosto. O importante é ir em frente e não desanimar. No céu, não entra ninguém acomodado. Ninguém mole, preguiçoso, mole, acomodado. Não entra no céu. Então tem que aprender a ser gente firme, decidida, dedicada e disposta a sofrer por nosso Senhor. Então esse é o espírito cristão. Esse espírito mole, de gente mole, preguiçosa, que não tem ânimo para nada, tudo é difícil e prefere ficar, ao invés de enfrentar o problema, prefere ficar sentado no chão e ficar chorando, chamando a mãe. Pelo amor de Deus, não, nós temos que amadurecer e não podemos ser assim. E o cristão não é assim. Ele enfrenta, resolve, procura melhorar, procura crescer. Nós temos que crescer espiritualmente. E isso é um desafio, porque nossa educação não nos ensina isso. Então nós temos que ter um cuidado. Grandes problemas que nós temos hoje na igreja, uma das causas é a educação que não foi bem feita. Não foi. A gente percebe isso. Os sacerdotes mais novos, os mais antigos. Tudo é aquela coisinha, meu Deus do céu, tenho medo disso, medo daquilo. Pelo amor de Deus, homem. Não é possível. Levante-se, seja firme. Vamos em frente. Não é? E às vezes a gente tem que pegar pela mão e sair arrastando, porque senão não consegue. Acontece muito isso, né? Qualquer coisinha foge da batalha. E o cristão não é assim, O cristão tem que ser firme, decidido. E é claro que a gente tem momentos de dor, de dificuldade, de sofrimento, mas vamos em frente, Então Jesus, na sua circuncisão, nos ensina isso. Esse espírito de sacrifício durante toda a nossa vida. Esse é o segundo ponto. O terceiro, hoje é dia também de Nossa Senhora, Santa Maria, Mãe de Deus. Isso desde a tradição, desde os tempos mais antigos, o primeiro dia do ano, o dia da circuncisão, que se centraliza na liturgia em Jesus, mas em Jesus com Maria. Então nós vamos ver aí o evangelho, por exemplo, que fala dos pastores. Vamos até Belém e vejamos o que o Senhor nos preparou. Eles foram até Belém e viram o menino com a sua mãe. Então a igreja hoje quer nos chamar de modo especial a nossa atenção para a grandeza de Maria. Não apenas a missão dela, mas a grandeza de Maria. O grande privilégio de ser a Mater Dei, a Mãe de Deus. É claro que a gente entende que Maria não gerou a eternidade do Filho, até porque ela é ser humano,
Mas quando se diz mãe de Deus, é porque quem foi gerado em seu ventre foi o Filho eterno, o Filho de Deus, que é Deus. Então Maria é mãe de Deus. E a Sagrada Escritura nos mostra isso. Já na anunciação do anjo: darás à luz um filho, ele será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Então o anjo já mostra aí para Maria que o menino gerado em seu ventre é Deus, porque é filho do Altíssimo, mas é filho do homem, porque é filho de Davi. Mas é por isso dizemos que Maria é mãe de Deus, porque quem foi gerado nela? O Filho de Deus, feito homem, que é Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Esse é o grande privilégio de Maria. E vamos ver Maria quando vai visitar Isabel, cheia do Espírito Santo. Portanto, é Deus que vai falar pela boca de Isabel, vai dizer: que alegria minha, que a mãe do meu Senhor, a mãe do meu Deus, me veio visitar. Então a igreja hoje quer nos chamar a atenção à grandeza de Maria, o grande privilégio. Daí vem todos os outros: virgindade perpétua, Imaculada Conceição, Assunção ao céu, corredenção. Todos os privilégios de Maria vêm exatamente desse grande privilégio de ser a mãe de Deus. Então hoje é um dia de glorificar Nossa Senhora, de louvar Nossa Senhora por esse grande privilégio de ser a mãe de Deus, e uma mãe fecunda, como a gente vê na coleta da missa de hoje. Uma mãe fecunda. A gente vai ver também na oração depois da comunhão, falando dessa grandeza de Nossa Senhora. Toda a liturgia tradicional tem esse sentido, né, de mostrar aí essa grandeza de Maria. E olhando Nossa Senhora, vamos ver lá os textos de São Lucas, que nos mostram exatamente como Maria vive essa grandeza. E como Maria vive isso? Na escuta. E Maria escutava todas essas palavras. Da escuta da palavra de Deus, da escuta da vontade de Deus. E aí para nós é Maria modelo de escuta. E Maria guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Então Maria que escuta e Maria que medita. Escuta e medita. Maria, a mulher do silêncio, da escuta, do silêncio, da meditação, mas também Maria, a mulher, mãe de Deus, da ação. Aquela que acolhe como serva a vontade de Deus, mas aquela que vai, que age, que vai a Isabel, né, naquela grande viagem que ela fez, que vai a Jerusalém, que vai a Belém, que vai ao Egito, que volta, e Maria dá ação e cuida. Quem tem a graça de visitar a casa de Maria e José, lá em Nazaré, a gente vê que é uma casa pequenininha, muito simples, né? Está lá no subsolo da Basílica da Sagrada Família, mas é uma casa de normal, de uma família. A Maria que cuidava, a Maria que pegava água, a Maria que ia ao poço, está no centro de Nazaré, buscar água, que lavava a sua roupa, que fazia as coisas. Uma mulher normal, uma mulher de ação, de atitude, mas uma mulher que santificava todas as suas ações, tendo na centralidade da sua vida Nosso Senhor. Oração, meditação e ação. Então vejam que é esse o exemplo que a igreja quer nos mostrar nesse primeiro dia do ano, né? Para que nós possamos, imitando Maria Santíssima, fazermos assim a vontade de Deus, sermos servos do Senhor com a serva do Senhor. Então procuremos hoje tirar o dia para descansar um pouco, né? Muita gente foi dormir tarde, então descansa um pouco. Procura meditar um pouquinho sobre esses 3 pontos importantes e façam propósitos para a vida de vocês durante esse ano. Que esse ano seja um ano de muita graça, de muitas graças para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.